Olá, começa mais um Em Dia com a Prefeitura, em transmissão simultânea pelas rádios 92 FM e Piratininga AM, nas redes sociais da Prefeitura, Facebook e YouTube, e em podcast que você pode ouvir em sãojoão.sp.gov.br ou baixar no seu smartphone. É hora de prestar contas dos programas, obras e ações da Prefeitura, com a presença do prefeito Vanderlei e do vice-prefeito Dr. Ademir. Doutor Ademir, seja bem-vindo. Vanderlei, muito obrigado pela presença também. Vamos começar, como sempre, falando do boletim epidemiológico, e o que mais chama a atenção é o número crescente de casos positivos da Covid-19 na cidade e a interiorização da pandemia. Começamos com o doutor Ademir. Vamos aqui, então, fazer essa primeira análise, doutor. Cumprimentar o prefeito Vanderlei, cumprimentar você, Magalhães, todos os ouvintes da 92 e da Piratininga. Nós esperávamos um aumento do número de casos, lembrando que desde o dia 1º de junho nós começamos a seguir o Plano São Paulo, um plano que foi elaborado pelo governo do estado, um plano que foi baseado em alguns parâmetros para todas as cidades do estado de São Paulo. Esses parâmetros principais são o número de casos, o número de óbitos, a taxa efetiva de ocupação das UTIs, a taxa de isolamento social, e é uma equação matemática que vai dizer se uma cidade vai passar de fase ou vai regredir de fase. Então, no dia 1º de junho, quando nós começamos esse plano, nós estávamos em São João da Boa Vista com 53 casos positivos, 2 pessoas hospitalizadas e 5 óbitos, com uma taxa de isolamento em torno de 54%. Ontem nós tivemos um avanço muito grande, o boletim nos mostrou isso. Nós estamos atualmente em São João com 96 casos, ou seja, subiram aí 43 casos num prazo de 25 dias. A taxa de ocupação da UTI ainda é uma taxa, vamos dizer assim, controlada, mas infelizmente a taxa de isolamento social caiu demais. Nós estávamos com 54% no dia 1º de junho e agora caiu para 46% ontem. Então, isso nos preocupa. E lembrar que não depende da Prefeitura Municipal, do prefeito Vanderlei ou do vice, doutor Ademir, nós flexibilizarmos mais ou menos. Como disse anteriormente, é uma fórmula matemática e vai depender desses números para dizer se nós iremos avançar para uma fase amarela, que seria a fase 3, ou, infelizmente, regredir para uma fase pior, seria a fase vermelha, onde nós teríamos a obrigação de fechar novamente o comércio, mantendo aberto apenas aqueles comércios essenciais, como farmácias, supermercados, açougues, o que seria muito ruim para a nossa cidade. Mas isso vai depender justamente desses números que nós temos que analisar dia a dia, semana a semana, para poder realmente fazer uma projeção. Algumas cidades próximas a São João da Boa Vista já tiveram essa experiência amarga. Eu citaria Limeira, que teve que voltar agora para a fase número 1, a fase vermelha. Ribeirão Preto também. Nós tivemos, há 2 semanas atrás, Presidente Prudente e Barretos, que infelizmente também voltaram para a fase vermelha. E nossa cidade corre esse risco se o número de casos aumentar demais e a taxa de ocupação dos leitos de UTI também começarem a ficar num limite preocupante. Isso depende muito da conscientização, como nós temos sempre colocado aqui nesse programa, da população. Nós estamos na fase laranja, fase 2, o comércio está aberto com essas restrições que nós já ratificamos várias vezes aqui, do uso da máscara, do isolamento, do álcool gel, da lavagem constante das mãos, mas nós dependemos desses números, que são números matemáticos. Se os números forem favoráveis, nós iremos avançar de fase amarela, verde e azul, que seria o nosso grande objetivo. Se os números não forem favoráveis, num prognóstico, num cenário ruim, nós poderemos, infelizmente, regredir para a fase número 1, a fase vermelha. Doutor, ainda falando sobre essa questão da reabertura gradual das atividades, nós tivemos essa semana também um anúncio pelo governador João Dória de que as escolas serão reabertas a partir de setembro, prefeito. É uma decisão acertada começar a abrir gradualmente as escolas? O senhor que é pediatra pode dizer com mais propriedade dos impactos disso na saúde das crianças. Se nós seguirmos o Plano São Paulo à risca, nós temos a fase vermelha, que é realmente tudo fechado, só o comércio essencial aberto. A fase laranja, que nós estamos com o comércio aberto, com restrições. A fase amarela, que seria bares e restaurantes. A fase verde, as academias. E a última fase, a fase azul, que seriam as creches, as escolas e os clubes. É difícil você fazer um prognóstico de quando nós teremos essa abertura.
Hoje, né, no final do mês de junho, eu acho muito cedo você falar, olha, vamos abrir em tal data. Eu até tinha dito em alguns programas atrás que nós tínhamos uma boa expectativa de, talvez no dia 3 ou 4 de agosto, estar na fase azul. Mas isso vai depender muito do número de casos. Então, respeito a opinião do governador João Dória, mas o que vai realmente definir a abertura das escolas vai ser a evolução dos casos da Covid-19. Prefeito, a avaliação do governo para a manutenção das fases é feita por regiões da Diretoria Regional de Saúde ou leva-se em conta a região de governo? Na nossa região da Diretoria Regional de Saúde, nós temos Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Itapira e Estiva Gerbe, que não entra na região de governo de São João. Então, para efeito do Covid, são os 16 municípios da região de governo de São João. Então, está excluído nessa região de governo de São João Estiva Gerbe, Mogi Guaçu, Mogi Mirim e Itapira. São os 4 municípios que fazem parte da DRS, mas não fazem parte da região de governo de São João. Isso para nós, em termos de você ver os indicadores, hoje, né, é até bom, né, a gente está acompanhando os casos, principalmente em Mogi Guaçu, né, o crescimento dos casos na região de Mogi Guaçu. E São João também está nos preocupando, o doutor Ademir está nos preocupando. O pessoal não está obedecendo o isolamento social, o pessoal está demandando o comércio de uma forma assim, que está causando aglomerações. Nós temos casos, né, eu estava conversando com o pessoal da saúde, de pessoas contaminadas, né, que o pessoal da saúde pegou na rua, né, de pessoas contaminadas que deviam estar em casa, e a determinação nossa é pessoas contaminadas, identificadas pelo pessoal da saúde, encaminhar para o Ministério Público. Porque nós não podemos, as pessoas contaminadas que saírem na rua, que forem identificadas com Covid, estiverem na rua, elas estão contaminando todas as outras pessoas. E isso é problema de saúde pública. Então as pessoas têm que respeitar, né, aquelas pessoas que forem identificadas com Covid, têm que ficar em casa os 14 dias. Essa é a determinação nossa que nós demos para o pessoal de saúde. Porque nós não podemos, por causa de algumas pessoas, comprometer todo um trabalho que está sendo feito no município. E há muitas pessoas assintomáticas circulando pela cidade e transmitindo, né, até com uma carga viral grande, né, a Covid-19. Sem dúvida, Magalhães. A Covid-19 é uma doença ainda desconhecida em muitos aspectos, até para nós médicos. Então, todo cuidado é pouco. Por isso que a gente sempre prega a utilização da máscara, o distanciamento de 1,5 m ou 2 metros entre as pessoas, você lavar as mãos constantemente com água, sabão, o uso do álcool gel, porque você pode realmente ser assintomático. Isso acontece muito dentro da minha especialidade da pediatria. Muitas crianças são assintomáticas, mas elas são altamente transmissoras do vírus. Então ela pode transmitir para o pai, para a mãe, para o avô. Então é importante que você tenha todo o cuidado. Quando você pega uma pessoa com aqueles sintomas clássicos da febre, da perda de olfato, a perda do paladar, o nariz entupido, a dor de garganta, olha, é um caso que realmente merece todo o cuidado. Vai ser colhido o exame, inicialmente o exame que é o RT-PCR, que é o exame para identificar o vírus, e posteriormente nós estamos também fazendo o teste sorológico, também chamado de teste rápido, para identificar a produção de anticorpos. Então, as pessoas têm que realmente tomar todo esse cuidado, e por isso que a gente prega, como o prefeito Vanderlei colocou, que você saia às ruas quando houver muita necessidade. O comércio está aberto para servir a população. Então, você precisa realmente fazer uma compra que você faça e já retorne à sua casa. E quando você sair, tome todos esses cuidados, porque é uma doença que se manifesta de muitas formas, e ainda para nós, qualquer sintoma pode ser sugestivo de uma Covid. Então, todo cuidado é pouco, ainda é uma fase de muita intranquilidade, na verdade. E a Estela Pereira, que participou na semana passada, né, do nosso programa, deixou um recado lá na rede social, no Facebook. Ela diz o seguinte: senhor prefeito, senhor vice, vocês não deveriam ter reaberto o comércio, porque Ademar de Barros está um absurdo. Dentro do que vocês estão comentando aqui, né, as pessoas estão ainda insistindo, né, em fazer aglomeração. Pela classificação de São João, né, as lojas que estão abertas estão dentro da classificação laranja. Nós teríamos que abrir, até porque se a gente não abrisse, nós teríamos até, os comerciantes poderiam até nos
questionar judicialmente, porque você tem uma classificação do governo do Estado e não estaria cumprindo a classificação do governo do Estado. Agora, está nos preocupando, né, doutor Ademir? Está nos preocupando, por quê? Porque nós estamos vendo que as pessoas... nós já estipulamos um horário de 6 horas. Por quê? Para as pessoas poderem... Né, porque dentro do Plano São Paulo é 4 horas. Nós já estipulamos um horário de 6 horas para as pessoas irem, né, para você conseguir diluir esse dentro desse espaço de 6 horas. Mas as pessoas estão indo, você pega principalmente de sábado, você anda na Demar de Barros, aquilo está lotado, né? O que tem de pessoas na Demar de Barros está parecendo 25 de março. É até injusto culpar o comerciante. Né? As pessoas o comerciante ele tem um limite. E né? ele está recebendo Agora, dentro das medidas, dos protocolos fazer também. As coisas de forma pontual. Ó, o que eu preciso em tal lugar? Vai lá e vai para casa. Não fica caminhando na Demar de Barros, na avenida. É esse problema das aglomerações. E o problema, principalmente também, das pessoas contaminadas, né, que o pessoal da saúde identificou algumas pessoas que tá vendo direito, mas algumas pessoas contaminadas que saíram de casa. Então, isso não pode acontecer. As pessoas que forem identificadas com Covid precisam ficar de quarentena, porque a transmissão do vírus, e é um crime, as pessoas estão cometendo um crime, porque elas estão transmitindo a doença. Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Nós estamos preocupados, eu e o doutor Ademir, nós estávamos vendo os números de São João hoje, né, doutor Ademir? No final da tarde aqui a gente estava vendo os números de São João. Se a gente não trabalhar bem essa próxima semana, na semana que vem, São João volta para o vermelho. Então, as pessoas precisam se conscientizar disso. Se nós não trabalharmos bem essa próxima semana aqui, questão do distanciamento social, questão das aglomerações, questão das festas de finais de semana, se começar a continuar aumentando o número nosso de pessoas contaminadas e as pessoas não atenderem aos apelos que nós estamos fazendo, de não ter aglomerações, de não ter festa nos finais de semana, de as pessoas que estão com problemas ficarem em casa, né, nós vamos ter problema na próxima semana. Não é nem daqui 14 dias, não, é na próxima semana. Né? Você pega a semana que vem, na outra semana nós vamos ter problema. E nós seguimos, como o prefeito Vanderlei está colocando, uma equação matemática que foi elaborada pelo Comitê de Contingência do Estado de São Paulo, formado por vários especialistas que pesquisaram muito sobre o coronavírus, e esses parâmetros são muito claros. Nós temos, além do número de casos, o número de óbitos, a taxa de isolamento social, que é o que o prefeito está colocando. Se realmente continuar com a taxa de isolamento muito baixa, o número de casos vai continuar subindo. Nós dobramos o número de casos no mês de junho, começamos com 53, estamos com quase 100. Nós subimos 80%. Exatamente, em 26 dias, um prazo muito curto. E isso faz com que a nossa cidade caia nessa fórmula matemática, talvez até para a zona vermelha. Voltaremos a ter que fechar o comércio e fazer só o comércio essencial aberto. Nós precisamos trabalhar muito bem essa próxima semana para a gente, na outra semana, não cair para o vermelho. Né? Então, a gente quer pedir a colaboração da população. É muito importante as pessoas entenderem o momento que nós estamos vendo. Veja o que está acontecendo. Quem pegar o mapa do estado de São Paulo hoje, vai ver que a maioria das regiões está no vermelho. Né, com exceção de São Paulo, da cidade de São Paulo, que está no amarelo, e São João, que está no laranja. Algumas, eu peguei o mapa hoje do estado de São Paulo, que o governo do estado soltou, a maioria das regiões voltaram para o vermelho. Né? Ribeirão Preto, Presidente Prudente, quase todas as regiões voltaram para o vermelho. Franca, Marília. Né? E todas, me parece que Campinas aqui voltou para o vermelho. Também. Então, se nós não trabalharmos muito bem a próxima semana, nós vamos voltar para o vermelho. E isso nós estamos pedindo para as pessoas colaborarem, para as pessoas ajudarem, para a gente conseguir, pelo menos, se manter no laranja na próxima semana e caminhar na outra semana para a gente ver se a gente consegue caminhar para o amarelo. O Magalhães, a questão de alguns dias atrás, eu sentei com o pessoal, na semana passada, nós sentei com o pessoal, foi feito uns cálculos, a gente tinha condição de ir para o amarelo. Na questão de uma semana, nós regredimos. Né? As pessoas parece que estão deixando a coisa, sabe? E agora eu vou fazer um alerta às pessoas que estão abrindo, né? Eu sei de pessoas que estão abrindo o comércio, principalmente bares, e achando que a prefeitura não vai fiscalizar. A vigilância sanitária, estou determinando, os fiscais da engenharia vão passar, eles não têm poder de multa, mas vão passar para a vigilância. E a multa da vigilância é pesada. Então, gente,
não é brincadeira. Hoje eu recebi, né, no grupo de prefeitos, um prefeito da região perto de São José do Rio Preto, de 35 anos, faleceu hoje. Ele foi internado com Covid e com 35 anos e faleceu hoje. Então, gente, é muito sério, né? Querer falar que é pessoal de fora da nossa região, veio um pessoal de perto de Campinas, Sumaré, veio para São João. Aliás, esse é um outro ponto que eu quero levantar aqui. Já veio para São João, mas já teve alta e voltou. Já não está mais em São João. Então, a região fora da região nossa não está impactando na questão dos índices nossos. O que está impactando é nós que não estamos cumprindo direito aquilo que nós precisamos cumprir. Então, é momento de todo mundo colocar a mão na consciência, porque você não está prejudicando só você está prejudicando toda uma comunidade. E os casos daqui são transmissões locais também, não é, doutora Ademir? Sem dúvida. Muita gente, eu recebi até algumas pessoas me perguntando sobre a possível vinda de outros pacientes de regiões que estão com as UTIs sobrecarregadas para a nossa Santa Casa, se havia uma contrapartida do governo mandando os respiradores. E o que eu respondi para esse pessoal? Nós vamos receber pacientes, possivelmente de outras cidades que estão realmente numa situação em termos de lotação de UTI. Nós temos uma situação, por enquanto, controlada, mas a nossa preocupação são os casos de São João. E essa ideia, mas o paciente vai trazer a Covid para São João do Boa Vista. Nós temos dentro de todas as UTIs, tanto na Unimed quanto na Santa Casa, todo um cuidado no cuidar desse paciente com a Covid. Toda uma paramentação. Até o momento, nós não tivemos nenhum caso de funcionário ou colega médico ou enfermeiro que estava nessa linha de frente e que acabou tendo contato e pegando a doença. Lembrar que a nossa Santa Casa agora, com esses respiradores que recebemos, vamos estar com 27 respiradores. Temos a UTI normal e mais 10 respiradores que vão compor a UTI do Covid. Temos uma estrutura boa, então não adianta a gente culpar os pacientes de fora. A preocupação é realmente com a nossa população, que muitas vezes não respeitando esse isolamento social, acaba havendo a contaminação, não no comércio, mas em festas, em aglomerações diversas. E há quem veja na regionalização do atendimento da Santa Casa um risco para a contaminação, mais gente contaminada circulando na cidade. Isso também pode ser considerado? Exatamente. O paciente que vem de uma UTI, por exemplo, que vem de uma cidade grande, como a gente vai receber de Sumaré ou de Hortolândia, ou mesmo na região de Campinas, ele vem para uma UTI Covid, onde ele vai ficar no isolamento total. Nós que trabalhamos na área de frente, nós também, para cuidar desse paciente, temos toda uma estrutura montada para que a gente não se contamine e a gente não possa, como agente de saúde, também sair disseminando o vírus. Então eu vejo que a contaminação dentro de um ambiente hospitalar, você tomando todo o cuidado, toda a paramentação, é muito menor do que, por exemplo, numa festa onde você tenha 50 pessoas que não estão usando máscara, não estão usando nenhum tipo de método protetor. A disseminação do vírus é muito, muito maior do que dentro de um ambiente hospitalar, onde você tem todo o cuidado para que você realmente não tenha o contato com o vírus. Estamos apresentando Em Dia com a Prefeitura pela 92 FM Piratininga AM e também pelas redes sociais da Prefeitura, Facebook, YouTube, aqui com a presença do doutor Ademir, vice-prefeito municipal, e o prefeito Vanderlei. Vamos continuar falando aqui sobre a estrutura de saúde para o atendimento aos casos de Covid. Com o aumento do número de casos positivos, como é que está a situação da UPA hoje? Olha, nós temos na UPA, a gente tem uma situação que tem um atendimento separado do pessoal de Covid na UPA. Mas o que nós estamos fazendo? A partir do dia 1º, o doutor Ademir participou disso, nós já assinamos um contrato hoje com a Santa Casa, nós vamos ativar o ambulatório ali do lado da UPA, então todo paciente, e nós vamos tirar das unidades de saúde também, porque nós vamos começar a voltar às unidades ao normal. Nós precisamos, senão daqui a pouco nós vamos ter problema, né, doutor Ademir, de pessoas que têm diabetes, de pessoas que têm outros problemas, que vai começar a complicar a situação dessas pessoas. Por quê? Estão ficando muito tempo sem ter o atendimento, sem ter o acompanhamento médico. Então nós vamos centralizar o atendimento do lado da UPA ali,
no ambulatório, naqueles containers que foi cedido para nós. Nós tínhamos inicialmente um projeto de estar pegando o ambulatório, onde era o pronto-socorro da prefeitura, que o prédio é da prefeitura, para estar atendendo lá, mas para atender a Unify, nós pegamos aqueles containers ali e vamos fazer o atendimento do lado ali, fazer um ambulatório ali, para não misturar mais com a UPA. E com isso também nós vamos tirar o atendimento de Covid das unidades. O doutor Ademir pode até comentar melhor do que eu, né, porque o doutor Ademir conhece muito bem a situação. A princípio, Magalhães, quando nós começamos essa pandemia do coronavírus, nós esperávamos que nos meses de abril e maio fosse ocorrer uma explosão de casos. Então nós preparamos toda a nossa estrutura de saúde, nós temos 17 unidades, entre unidades básicas de saúde e a equipe que cuida da saúde da família, preparada para atender os casos de Covid. Graças a Deus foi um número muito menor do que nós esperávamos, e muitos pacientes com outras patologias realmente tiveram que aguardar, porque eles eram atendidos num número muito menor. Agora, nós, com o hospital de campanha, que nós chamamos de ambulatório de campanha, nós vamos colocar todos esses pacientes com suspeita de síndrome gripal para serem atendidos lá, tirando até da própria UPA também, para que as unidades possam voltar ao seu atendimento normal dos casos ditos normais. Então, a pessoa que é hipertensa, que é diabética, que é cardiopata, que tem algum problema respiratório, que não seja suspeita de Covid, seja atendida nas unidades de saúde, por exemplo, um asmático, e não precise ir para o ambulatório de campanha. Então, esse ambulatório de campanha ele vai ter como função primordial atender os casos suspeitos de Covid, como a Unimed faz também. A Unimed tem uma ala onde o paciente que chegou, ele é triado para essa ala específica com suspeita de síndrome gripal. A Santa Casa faz a mesma coisa e nós vamos fazer a mesma coisa no atendimento da população de uma maneira geral. O paciente está com uma suspeita de uma síndrome gripal que possa ser o coronavírus, ele vai ser atendido nesse ambulatório de campanha. Ele não irá nem para a UPA e nem para as unidades de saúde. As unidades de saúde prestarão o atendimento primário, que a gente chama de atenção primária à saúde, e a UPA o atendimento secundário para casos mais severos, mas que não sejam Covid. O Covid será especificamente nesse ambulatório de campanha. A gente viu essa semana que na capital um grande hospital de campanha foi desativado e a capital mudou de faixa, de fase. Foi de laranja para amarela, né? São João da Boa Vista, prefeito, pode acontecer também o que aconteceu em São Paulo, desativar aquela estrutura que foi construída ali ao lado da UPA? Nós contratamos o pessoal por 3 meses, por 90 dias. A previsão nossa é que dentro desses 90 dias a gente tem uma situação bem melhor. E aí sim desativar. Né? Essa é a nossa previsão, né? Porque aquilo não pode ser uma estrutura permanente, até porque o município também não aguenta, né? Socorrer Santa Casa, hospital de campanha, e, né, em termos financeiros, se não vier recursos de fora, nós tínhamos uma reserva do ano passado que a gente está utilizando, mas se a gente não tiver um aporte de recursos extras aí, vai ficar difícil para a gente aguentar. Então, nesse período aí, nós precisamos que nesses 90 dias aí, nós precisamos sair do amarelo e quem sabe chegar lá no azul. Né? E que reduza muito, que venha reduzir muito quem tem o problema de Covid. Né? Nós precisamos disso nesses 90 dias aí, nós precisamos trabalhar para que nesses próximos 90 dias o número de casos seja reduzido e drasticamente, chegar próximo de 0. Um equívoco que ocorreu, Magalhães, na verdade, no início, foi justamente quando foi batizado de hospital de campanha. Então todo mundo imaginava que lá seria um verdadeiro hospital, onde você teria ventilação mecânica, no caso o respirador, o paciente ficaria lá internado. E o termo correto seria ambulatório de campanha, ou seja, um ambulatório onde atenderia os casos suspeitos e aí iria encaminhar para o hospital, se houvesse necessidade, para uma enfermaria ou para uma UTI, ou para a própria residência. Então seria um ambulatório onde você poderia colher o teste, o RT-PCR, né, o SWAB, nasal de orofaringe, e também até o teste sorológico, teste rápido. Então o termo correto foi ambulatório de campanha. Então surgiu essa dúvida perante a própria população, vai ser um hospital de campanha, lá serão internados pacientes. Então houve realmente esse problema de denominação. É um ambulatório de campanha, nós vamos agora começar a utilizá-lo. Nós esperávamos não precisar utilizá-lo. O número de casos aumentou, não houve custo nesse ambulatório de campanha. Os contêineres eram da Unify, comprados há mais de 2 anos.
Futuramente nós pretendemos, ali onde nós fizemos o asfalto, fazer o nosso laboratório. Então, foi uma estrutura a mais no atendimento da Covid. Nós esperávamos não utilizar. Infelizmente, os números de ontem nos mostram que vamos ter que utilizar para poder justamente otimizar o atendimento nas unidades de saúde para os pacientes que têm outras patologias que não Covid. Aliás, essa é uma das perguntas também que chegaram aqui, com relação às unidades de saúde. A ouvinte, ela é paciente de uma unidade, faz tratamento de uma doença crônica e ela está se sentindo incomodada pelo fato de não estar sendo atendida como antes. Esse atendimento vai ser normalizado agora. Isso que nós queremos agora, né? Vamos gastar, ter uma ideia, doutora Ademir, nós vamos gastar 1.300.000 nesse ambulatório, nesses 90 dias. E nós vamos estar voltando às unidades de saúde ao atendimento normal, para exatamente atender o caso, por exemplo, do caso dessa ouvinte, né, que está reclamando que não está tendo o atendimento que ela tinha antes. E nós precisamos voltar a isso, senão daqui a pouco nós vamos ter pessoas que não vão ter problema de Covid, mas vão ter outros problemas porque deixou de ter o acompanhamento. E vão bater na Santa Casa, né? Com certeza, sobrecarregando a UTI normal, até em alguns casos, as enfermarias. Então é lógico, nós estamos perante uma pandemia de Covid, mas não podemos esquecer que existem muitas outras doenças. E tem cirurgias que não tem como adiar, né? Então nós temos que fazer determinadas cirurgias. Tem cirurgias eletivas, eu essa semana me passaram o problema de uma pessoa de uma cirurgia no rim. Até cheguei a conversar com o pessoal da Santa Casa. É uma cirurgia que precisa fazer. Então você tem determinados casos, mesmo sendo cirurgias eletivas, que precisam ser feitas. Nós estamos chegando aqui no finalzinho do programa. Vamos mudar a nossa pauta um pouco. O acesso à escola e ao campo de futebol no bairro Macuco, prefeito. Estão perguntando aqui se essas benfeitorias vão ficar restritas a essa área lá no bairro do Macuco. Por enquanto vão, né? Nós fizemos, para você chegar na escola, era um morro, né? Todo de terra. Nós fizemos guias, nós asfaltamos, nós melhoramos muito o acesso à escola lá. Nós estamos com um projeto aí do bairro do Macuco de iluminação, mas eu dependo do que vai acontecer segunda-feira na licitação de iluminação. O que está acontecendo? Nós temos o prazo eleitoral e nós estamos correndo. Nós publicamos para abrir a abertura das propostas financeiras na segunda-feira. Se a gente não tiver recurso, nós conseguimos homologar a empresa vencedora e dar ordem de serviço e começar antes do período eleitoral, porque nós estamos fazendo isso com recurso de um financiamento que nós pegamos, que a gente paga com desconto praticamente na conta, o que vem descontado na conta, que você consegue reduzir o custo da energia. Mas se tiver algum problema segunda-feira na licitação de alguma empresa que impugnar a licitação, dificilmente nós vamos conseguir cumprir dentro do prazo. Nós estamos vendo com o banco, né, nessa questão da liberação do dinheiro, mas nós estamos correndo com isso. Vamos ver se a gente consegue resolver isso na próxima semana. Não tem que resolver na segunda-feira. Se a gente conseguir resolver a empresa vencedora na segunda-feira, nós vamos conseguir fazer a iluminação da cidade, que a gente quase que fecha a cidade toda aí com a iluminação de LED. Senão, vai ter que ficar para depois do período eleitoral. Outra pergunta aqui da Elisete de Paula: o recapeamento do Jardim Primavera será feito no bairro todo ou vai ficar somente naquele trecho da rua da quadra da escola? Nós vamos recapear o bairro todo, né, do Jardim Primavera. A próxima fase agora que a empresa voltar, que é um convênio com o governo do estado, né, nós vamos estar recapeando o Jardim das Flores e as ruas que faltam do Primavera ali, uma parte. A outra parte nós vamos fazer pela prefeitura. Não nesse momento, nós vamos voltar, que nós temos que terminar 2 ruas de terra que nós temos, antes que você tenha um problema de chuva e você perde o serviço que foi feito nessas ruas de terra. Depois nós vamos voltar para lá, terminar o asfalto que tem lá naquela região, para depois a gente ir para outras regiões da cidade. Posso falar para você que a usina de asfalto tem dado bons resultados, a gente tem conseguido assim, trabalhar bem com a usina de asfalto, o pessoal pegou já como trabalhar com a usina de asfalto, a gente conseguiu abaixar o custo do asfalto e outra coisa que nós conseguimos, nós não temos mais aquele problema de buscar asfalto que nós tínhamos em Mojimirim, que às vezes você ia lá, você entrava numa fila e às vezes o asfalto chegava aqui 2 horas da tarde, 3 horas da tarde. E o asfalto tem que ser aplicado no dia. E o asfalto tem que ser aplicado no dia. Então você tinha muito problema na aplicação do asfalto. Mas está correndo bem isso. Para encerrar, a pergunta aqui também de ouvinte que nos acompanha pela 92 FM: que legado o plano diretor vai deixar no planejamento de futuros loteamentos?
quem passar no loteamento Alvorada, quem vai lá pro Jardim Aurora, vai ver o que vão ser os futuros loteamentos. Parque das Macaubeiras também. Parque das Macaubeiras isso já é um legado do plano diretor. Né? Então, quem passar nesses loteamentos, né, os loteamentos novos que estão vindo, já é dentro desse legado do plano diretor. Deve estar indo para a Câmara nos próximos dias a lei de parcelamento de solo, que o pessoal está terminando, e a gente encerra essa questão de plano diretor, de parcelamento de solo, e eu acho que isso é um bom legado, é um grande legado que nós estamos deixando para a cidade, um plano diretor discutido mais de 2 anos com toda a população, fizemos mais de 100 reuniões, Magalhães, para fazer o plano diretor, então ele deixa um grande legado. Tem críticas? Tem. Né? Você não consegue, nem Jesus Cristo, né, doutor Ademir, conseguiu contentar todo mundo. Mas nós fizemos esse plano diretor com uma maior transparência e com maior discussão. Né? O doutor Guilherme, que era promotor em São João, cita São João em algumas reuniões que ele vai em outras cidades, ele cita o que é se fazer um plano diretor discutido com toda a população. E só complementando também a fala do prefeito Vanderlei, cumprimentar São João da Boa Vista, mesmo atrasado, hoje é sábado, dia 27, dia 24 de junho, quarta-feira, os 196 anos da nossa cidade. Infelizmente não tivemos o tradicional desfile na Dona Gertrudes, não tivemos a festa junina, mas eu tenho certeza que em breve todos nós, sanjoanenses, que amamos essa cidade, estaremos todos juntos ao vivo. E houve até aquela polêmica em relação ao aniversário da cidade, 196 ou 199. Deixa eu aproveitar e explicar. Isso aconteceu, a Academia de Letras queria fazer um trabalho de começar a comemorar os 200 anos de São João esse ano. Nós não íamos conseguir começar a comemorar com essa crise que está aí, com essa pandemia que está aí. Mas era um projeto da Academia de Letras de começar a comemorar os 200 anos de São João esse ano. Quando começou esse projeto de você comemorar os 200 anos de São João, teve um grupo de historiadores que levantou a questão da data de fundação de São João. E aí nós fomos ver que e aí o que nós fizemos? Nós constituímos uma comissão de historiadores, de pessoal que conhece a história de São João, para estudar essa questão da data de fundação de São João. E aí uma das coisas que eles levantaram, que o centenário de São João foi comemorado como 1824, que os 150 anos, né, de São João foi Sesc Centenário. Sesc Centenários foi comemorado como 1800, tendo como data de fundação 1824. E assim, todos os dados levavam a 1824. Constituímos essa comissão. Essa comissão fez vários estudos, tem um calhamaço, né, que nós encaminhamos inclusive para a Câmara. E aí, para definir de uma vez por todas a questão da data da fundação de São João, nós mandamos, junto com esse estudo que foi feito por essa comissão, para a Câmara Municipal um projeto de lei fixando como data de fundação de São João 1824. Então, por isso que nós estamos comemorando 196 anos. Houve, né, a gente não sabe quando direito, houve uma mudança na data de fundação, mas nós não encontramos nenhum documento que dissesse por que mudou. Diferente do que nós fizemos agora. Nós nomeamos uma comissão, tem um estudo que foi para a Câmara, que tem esse estudo arquivado, o porquê de 1824. E, na verdade, complementando só a colocação do prefeito Vanderlei, em 1821 veio Antônio Machado aqui para as margens do Rio Jaguari, junto com 2 cunhados, Inácio e Francisco, montou uma residência, uma agricultura de subsistência, alguns animais, mas não podia ser considerado a fundação. Em 1824 veio o Monsenhor João José Vieira Ramalho, que fundou o povoado, depois viramos freguesia, vila, e em 1880, cidade. Como diz o professor João Batista Scanapieco, nobre historiador de São João da Boa Vista, ele veio com intenção de fundar uma cidade, né? O Monsenhor Ramalho. Exatamente. Bem, então, dirimida a dúvida, agradeço a presença do prefeito Vanderlei, doutor Ademir, muito obrigado. E nós vamos ficando por aqui. Todas as perguntas enviadas nessa edição serão respondidas no próximo encontro que nós vamos ter aqui nas redes sociais e também pelo rádio. Um grande abraço e até semana que vem.